Boa noite, pessoal. Me chamo Beatriz Oliveira, sou aluna do curso de Física na Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, UESB, e estou aqui para apresentar a minha proposta de ensino na área da dinâmica, né? Que será sobre a primeira lei de Newton. Preparei os slides, né? Para fazer uma breve explanação sobre esse assunto. Aqui os meus dados, né? Lembrando que essa prática, esse plano de aula é referente à disciplina prática com componente curricular 1, né? O curso de licenciatura em Física, o professor Roberto Claudino Ferreira, e meu nome que é Beatriz Oliveira Guiar dos Santos. Nessa figura, nós temos uma ilustração, né, do que é a primeira lei de Newton, né, que é o tema do meu plano de aula. Então, assim, as leis de Newton, elas vêm apresentando uma relação entre força e movimento, né? E a primeira lei diz que a tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é manter seu estado inicial, né? Para que esses corpos saiam do repouso e saiam do seu estado inicial, eles precisam sofrer a aplicação de forças externas, né? Para poder acontecer mudança aí, então, na, tanto no repouso quanto no movimento retilíneo uniforme. Essa ilustração aqui das bolinhas, né? Esse plano inclinado, quando choca com essa parede aqui, funciona como se fosse, né? Algo assim, como se fosse a simulação de um acidente automobilístico, né? E a pessoa, sendo simbolizada por essas bolinhas, estaria sem o cinto de segurança. Então, assim, quando não tem o uso do cinto e acontece um acidente, as pessoas, depender da gravidade, né, desse choque, as pessoas são arremessadas até para fora do veículo, né? A gente vê isso acontecer algumas vezes. Então, é uma explicação prática, né, das leis, da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Aqui nós temos também nesse copo d'água a tendência de permanecer em repouso, né? O corpo em repouso fica em repouso, e a tendência de um corpo em movimento permanecer em movimento uniforme, né? Quando não há aplicação de nenhuma força contrária. Vamos dar continuidade. A primeira lei de Newton estabelece que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme caso a resultante das forças que agem sobre ela seja nulo. Então, na verdade, há a ação de forças, mas a resultante, né, a somatória dessas forças, no caso, é nula. E aí, esse corpo tende a permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que o movimento retilíneo uniforme, pessoal, não existe aceleração, né? Nós vimos lá que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não existe a aceleração. Aqui nesse slide, nós temos exemplos da primeira lei de Newton. Cotidianamente, podemos fazer diversas atividades com base na primeira lei de Newton. Confira algumas dessas situações, né? Por exemplo, se uma pessoa estiver dentro de um trem ou de um ônibus que se move com velocidade constante e jogar uma bolinha de papel, essa bolinha deverá cair de volta em sua mão. Isso indica que a pessoa
o meio de locomoção e a bolinha movem-se na mesma velocidade. Além disso, a bolinha representa uma inércia capaz de mantê-la em movimento com a mesma velocidade. Ao frearmos ao acelerarmos um carro, somos lançados para frente e para trás, respectivamente. Apesar de parecer que há uma força nos movendo, o que sentimos refere-se à tendência de permanecermos em repouso ou em movimento. Então, esses dois exemplos ilustram bastante a aplicação, né, o que diz o enunciado da primeira lei de Newton. A inércia é uma propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para alterar o seu estado de movimento, né? Além disso, a inércia de um corpo é quantitativamente igual à sua massa, né? Então, ela vai ser quantitativamente igual à sua massa. Por isso, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, SI, pode ser medida em quilograma. Então, nós temos aqui a inércia, né, sendo medida através de uma força, né? E essa força é medida em quilogramas. Então, é equivalente então à massa, digamos que do objeto, né? Se o objeto pesa 100 quilos, então a força necessária para movimentar esse objeto seria de 100 quilos, né? Para mais, né? Para que haja um deslocamento aí desse corpo. A tendência de um corpo que um corpo apresenta para mudar seu estado de movimento retilíneo ou repouso é conhecido como. Então, aqui nós vimos que essa tendência, né, que um corpo apresenta em seu estado de movimento ou de repouso é conhecido como a inércia, né? É conhecido como a inércia.